Olá! Nesta análise, a gente vai fazer um mergulho técnico e profundo numa investigação metalúrgica forense. O foco aqui é a falha catastrófica de um componente de um motor aeronáutico. O nosso objetivo é bem claro: demonstrar como defeitos, tanto no material base quanto no processo de fabricação, podem se combinar e levar a uma falha em serviço. A gente vai começar pela análise macro da fratura e descer até a escala micro, para encontrar a origem do problema. E o nosso objeto de estudo é este aqui: um anel de retenção do compressor. Ele foi recuperado depois de um incidente grave e as investigações iniciais já apontavam a falha dessa peça como a causa principal. Ele pode parecer pequeno, mas a função dele é absolutamente crítica para a integridade de todo o conjunto que gira no motor. Pensem que ele opera sob cargas cíclicas e centrífugas altíssimas. Bom, a investigação foi estruturada de uma forma bem lógica para a gente chegar na causa raiz. Primeiro, vamos caracterizar o modo de fratura, que já adianto, foi por fadiga. Depois, a gente aprofunda a análise na microestrutura para achar os gatilhos dessa fadiga. Vamos olhar tanto para a matriz do metal quanto para possíveis sujeiras, as inclusões não metálicas. E, por fim, vamos juntar todas as evidências para chegar a um diagnóstico final. Então, vamos começar pela seção 1, a falha por fadiga, com foco nas primeiras observações que os investigadores fizeram. A primeira análise da superfície da fratura, a chamada fractografia, não deixou dúvidas. Como foi estabelecido lá no trabalho original de Salam, Tawqir e Khan em 97, o modo de falha foi mesmo a fadiga. Para quem não está familiarizado, a fadiga é aquele tipo de dano que acontece quando um material é submetido a esforços repetidos, cíclicos, exatamente o que acontece dentro de um motor em operação. E aqui, a evidência visual é fortíssima. A análise da superfície da fratura mostrou as clássicas estrias de fadiga. Mas o ponto-chave, o que realmente conecta as coisas, é a correlação perfeita entre a origem dessas estrias, lá dentro, e as trincas que já eram visíveis do lado de fora do anel. Essa correspondência cria um elo de causa e efeito muito claro. A fratura começou por defeitos na superfície. A grande questão então passou a ser: de onde vieram esses defeitos? E isso nos leva direto para a seção 2. Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar além do que os olhos veem, analisar a microevidência, as pistas que estão escondidas bem abaixo da superfície do material. A análise com o microscópio revelou o primeiro grande problema. A superfície estava cheia de trincas axiais. Algumas eram bem pequenas, mas outras já tinham mais de 20 micrômetros de profundidade. E do ponto de vista da mecânica da fratura, isso é gravíssimo. Qualquer ponta de trinca, por menor que seja, age como um concentrador de tensão, ou seja, ela amplifica a tensão aplicada naquele ponto específico. E a gravidade disso está justamente no fenômeno da iniciação de trinca por fadiga. Basicamente, um defeito que já existe, mesmo que microscópico, serve de semente para uma trinca crescer de forma lenta e estável ciclo após ciclo de operação. Portanto, aquelas trincas axiais não eram simples imperfeições estéticas. Não, elas eram os pontos exatos onde a falha por fadiga começou, o que acabou levando o componente ao colapso. Mas não era só isso. A análise metalográfica revelou outra anomalia, e essa foi bem significativa. O material não tinha a microestrutura que se esperava para um aço inox 304, que seria uniforme austenítica. Em vez disso, o que se viu foi uma estrutura mista, uma estrutura dúplex, com ilhas de uma segunda fase, provavelmente ferrita ou marcentita. Essa falta de uniformidade é um sinal clássico de problemas no processo de fabricação, como a segregação de elementos químicos. Os resultados da análise de microdureza, que estão nessa tabela, colocam números nessa heterogeneidade. Vejam só, a gente tem uma diferença de dureza bem relevante entre a região clara, com 478 Vickers, e a escura, com 418. Essa variação de propriedades mecânicas numa escala tão pequena é péssima, porque cria tensões internas e faz com que a peça se comporte de maneira irregular, o que, no fim das contas, a torna mais frágil. Seguindo para a seção 3, a investigação foi ainda mais fundo. Além dos defeitos na superfície e da matriz não uniforme, foi encontrada uma terceira classe de problemas: as inclusões não metálicas. Pensem nelas como partículas estranhas que ficaram presas dentro do aço durante a sua produção. Com um grande aumento no microscópio, foi possível ver alinhamentos, como cordões de inclusões de óxido. Essas partículas são como cerâmicas minúsculas, duras, quebradiças, e que não se deformam junto com o metal ao redor. E o fato de estarem alinhadas com o eixo do fio é uma pista importante. Isso mostra que elas já estavam lá antes do processo final de trifilação, que é o que dá forma ao fio.
E do que eram feitas essas inclusões? A análise química mostrou que eram, na maioria, óxidos complexos de alumínio, silício, manganês e magnésio, com um pouco de cromo e cálcio. Esses compostos são basicamente subprodutos do processo de fabricação do aço. A presença deles em grande quantidade indica que o aço líquido não foi limpo adequadamente antes de ser solidificado. A prova quantitativa disso veio da análise de gases. Foi medida uma concentração de oxigênio de 258 partes por milhão. Bom, para um aço de aplicação crítica como esse, é um valor alto. Ele confirma exatamente o que foi visto no microscópio, uma alta densidade de inclusões de óxido, ou seja, uma contaminação do material. Agora, por que essas inclusões são tão perigosas? O mecanismo de dano é o seguinte: por serem quebradiças, elas não acompanham a deformação do aço. Quando o material é tensionado, a interface entre a inclusão e o metal se rompe ou a própria inclusão quebra, criando um microvazio. E cada um desses vazios funciona como um novo ponto de início de trinca, só que dessa vez dentro do material. Certo, com todas essas evidências em mãos, as trincas na superfície, a microestrutura mista e as inclusões internas, a gente chega na seção 4, o diagnóstico final. Agora é possível montar o quebra-cabeça e entender a cascata de eventos que levou à falha. O mecanismo se desenrola em 5 passos claros. Primeiro, a falha do material, com a alta densidade de inclusões. Segundo, a falha de processo, que criou as trincas na superfície. Terceiro, sob tensão, os vazios se formam ao redor das inclusões. Quarto, a fadiga começa a partir das trincas superficiais. E, finalmente, o passo 5, a propagação da falha, que foi acelerada pela combinação fatal de defeitos internos e externos. Sendo assim, o diagnóstico final não aponta para uma causa única, mas sim para uma interação perigosa de duas falhas de origens diferentes. De um lado, uma falha de material, que é a contaminação do aço com inclusões. Do outro, uma falha de processo, que introduziu trincas na fabricação. A combinação de gatilhos de trinca internos e externos criou uma condição de extrema vulnerabilidade. Uma verdadeira tempestade perfeita de defeitos que já condenava o componente a uma falha prematura. E isso nos deixa com uma pergunta bastante inquietante, que vai além deste caso específico. Quantas falhas catastróficas já estão, de certa forma, escritas na história do material, por defeitos criados muito antes do componente sequer entrar em serviço? É uma reflexão que reforça a importância crítica do controle de qualidade em absolutamente toda a cadeia de produção. Agradeço a atenção nesta análise.